qual é a sua origem? Talvez não tenhamos a resposta, ou nem todos nesse momento tenham a resposta de uma pergunta como essa, mas a certeza que nós temos é que existe uma diferença entre o seu passado e a sua origem. E é importante entender como as coisas estão sendo edificadas. É importante nós entendermos como estamos construindo o nosso futuro, e nós temos poder para construir o futuro através daquele que nos chamou, através daquele que nos escolheu. E a pergunta é: quais materiais estão sendo usados para construir o seu ministério? Quais materiais estão sendo usados para construir a sua família? Quais materiais estão sendo usados para construir o seu chamado? Pergunta para a pessoa do seu lado, fala: irmão, quais materiais estão sendo usados para construir o seu chamado? E depois dessa pergunta, afirme para ele e diga: você tem um chamado. Todos nós em Cristo Jesus fomos chamados para sermos reis, sacerdotes. Todos nós sabemos que em Cristo Jesus nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos separados por Deus para algo grandioso, para algo especial. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do Adriano, onde o Adriano estava falando do seu futuro, e os olhos de Adriano não brilhavam. Aquele que um dia foi chamado de imperador, que brilhou nos campos de futebol, hoje já não brilha mais. Mas a percepção é muito clara, porque ele perdeu o propósito de vida. E a certeza que nós temos é que qualquer um que perde o propósito de vida, que perde o chamamento, que perde a visão divina de Deus, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa entristecida. Por isso a importância de nós entendermos e nos questionarmos em quais materiais nós estamos usando para a construção daquilo no qual o Senhor tem nos confiado. Muitas pessoas querem construir o seu ministério, muitas pessoas querem construir, edificar, viver o seu chamado, o seu casamento, mas os materiais que movem ainda são materiais do passado. Os materiais que movem isso são moveres que essa pessoa viveu no passado, são experiências que ela teve com Deus do passado, são situações, às vezes situações boas do passado, ou muitas das vezes situações ruins do passado. E hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre qual é a sua origem. Eu quero ler um texto contigo, se você puder abrir seu celular aí, sua Bíblia, está em Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6, aonde Deus diz algo sobrenatural. Mas no decorrer daquilo que Deus diz, Deus ele profetiza, ele libera. E numa noite como essa, onde o memorial é Cristo Jesus, Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 3, nós vemos Deus liberando a palavra para algo maior. E se existe algo em nós, amado, nós compartilhamos ontem no culto dos jovens, o que nós recebemos em Cristo Jesus, o fato de agora Ele habitar em nós, o fato dele ser enxertado em nós, no nosso espírito, amalgamado no nosso espírito, agora nós temos vida nele. E no texto de Ezequiel 16, 3, nós vamos ler até o 6, também diz algo a respeito do que o Senhor disse. Está escrito: e dizem, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum,
para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a resolver-te no teu sangue, e disseste: ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disseste: ainda que estejas no teu sangue, vive. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a profecia que foi liberada em Ezequiel, Senhor, nós clamamos nessa hora, que dependente da situação, Senhor, o Senhor declaraste vida, viva. E eu clamo para que o teu Espírito sopre nos quatro cantos deste lugar, e sem termos para onde fugir, para onde se esconder, Senhor, nós queremos ser impactados pela vida que abunda, Pai, através da tua palavra. Nós cremos naquele que vive, Senhor. Nós cremos no Espírito que tem poder. Nós cremos no sobrenatural de Deus, e mesmo que lhe faltem forças, o teu Espírito é muito maior. E foi o teu Espírito que encontraste ele um dia, Senhor, abandonado, perdido, talvez preso a um passado, mas que a verdade da tua palavra seja vida em nós, seja vida em nós, em nome de Jesus. Amém? O profeta, nesses versículos que nós estamos lendo, ele está utilizando de uma analogia para explicar uma verdade. Ele está falando de um nascimento de um bebê, mas na verdade ele não fala desse bebê, ele fala de Jerusalém. Mas nós notamos que o nascimento desse bebê, no qual o profeta ele utiliza, ele cita que foi um nascimento, mas não um nascimento qualquer, mas foi um nascimento com muita dificuldade. O nascimento desse bebê, amado, foi um nascimento com desprezo, com menosprezo, com problema. E talvez seja essa a sua situação hoje. Talvez não se veja como um bebê, mas talvez o sentimento que ronda o seu coração é um sentimento de desprezo, é um sentimento de que está com problemas. E é isso que o profeta diz na analogia, trazendo o nascimento deste bebê, um nascimento de um bebê com complicações. Não somente isso, às vezes, amado, o sentimento que ronda o seu coração é um sentimento aonde você não é querido, porque é esse sentimento que o profeta diz a respeito desse bebê nessa analogia. Ele não diz somente que esse bebê sofreu menosprezo, não somente que foi um nascimento problemático, mas ele diz também que este bebê não era querido. Ele diz, amado, que esse bebê foi abandonado cheio de sangue após o nascimento. Eu não sei se você entendeu isso nesses 3 versículos, amado, mas é justamente isso o que a palavra define. E ele está dizendo a respeito de Jerusalém, e para dizer a respeito do sentimento de Jerusalém, ele usa a analogia do bebê. Mas nós podemos pegar essa palavra do profeta, essa analogia que ele foi feita, e utilizarmos para nós também. Porque talvez quando você olha para o seu passado, é assim que você se sinta. E quando eu digo passado, são os últimos 3 minutos que você acabou de viver, se tornou passado. E talvez quando você olha para os últimos minutos que você acabou de viver, mesmo estando aqui todos juntos, louvando e exaltando o Senhor, talvez seja este o teu sentimento. Mas no final de tudo isso, no versículo número 6 que nós lemos,
houve uma palavra profética. E a palavra profética da parte de Deus é viva. 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 Sinta o seu coração palpitando. Sinta o seu sangue circulando pelas tuas veias. Sinta o fôlego entrando e saindo pelas tuas narinas. Você vive. Você vive. O que nós vemos numa noite como essa, uma noite muito especial para nós, uma noite onde Jesus Cristo é o centro e o cabeça deste lugar, nós vemos, entendemos e concordamos que temos uma palavra profética para os nossos dias, para aquilo que vai acontecer no futuro, e essa palavra profética é: vive. Não importa seu passado, não importa o que aconteceu, a graça de Deus te alcançou. Agora e também no seu futuro. A graça de Jesus Cristo está na sua vida e é por isso que você está aqui hoje. É ela que te move, é ela que te conduz. E eu quero que você olhe para você esta noite, numa noite onde nós fazemos um memorial dele, um memorial daquele que se entregou na cruz, mas eu quero te convidar agora, porque o seu passado começou ainda bebê, lá no ventre da sua mãe, e tudo aconteceu na sua vida até o dia de hoje. E desde quando você era bebê, desde quando você estava no ventre da sua mãe até o dia de hoje, tudo isso que aconteceu na sua vida nós chamamos de passado. Aonde que começa o seu passado? No ventre da sua mãe? Na cor dos seus olhos sendo formado? Na sua altura já pré-definida, ainda quando você estava lá sendo gerado? Na cor da sua pele? Lá na união da célula feminina com a do masculina, no início? Ao nosso passado? Mas a minha pergunta para você é: o que existe antes do nosso passado? Porque quando nós olhamos para o nosso passado, nós conseguimos enxergar muitas coisas. Nós costumamos dizer que quem está preso ao passado está com depressão, que quem está preso ao futuro está preso à ansiedade. E quando se fala de passado e presente e futuro, nós conhecemos muito bem. Mas o que existe antes do nosso passado? A resposta é a nossa origem. Diga para o seu irmão do seu lado: a nossa origem, irmão. Mas eu vou perguntar para você hoje, o que é a nossa origem? Talvez a resposta não seja tão simples. A origem é o coração de Deus. A origem é o pré-conhecimento de Deus. O que isso significa? Significa que não havíamos nascido, mas no coração de Deus, nos pensamentos de Deus, já havia um plano para você.
E tudo isso tem a ver com o favor do Pai para conosco, ao entregar o seu Filho a morrer por nós. E é por isso que nós fazemos esse memorial aqui, para dizer não somente a respeito daquele que morreu, mas para dizer a respeito da origem, do pré-conhecimento de Deus, para dizer que antes de nós sermos gerados, já havia um pensamento ao nosso respeito, já havia um plano de existência para nós. O seu passado não te define. Aquilo que você tem vivido um minuto atrás não te define. O que te define é a sua origem. O que te define é o que Deus pensa ao seu respeito antes mesmo de você ser colocado no ventre da sua mãe. O que te define é os planos de Deus para com a sua vida antes mesmo que os seus lindos olhos fossem formados. É isso que te define. E agora, amados, que a graça alcançou as nossas vidas, nós entendemos que tudo aquilo está sendo construído sobre a origem, sobre a minha origem, sobre a sua origem, não sobre o seu passado, mas sobre aquilo no qual era um pré-conhecimento de Deus, antes mesmo de você começar a formação no ventre da sua mãe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, nós começamos a enxergar algo dos céus para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 ao 49, diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que esse versículo está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: não construa a sua vida, não construa o seu ministério, não construa o seu casamento, não construa com base no passado, com base com aquilo que aconteceu ontem, com base com aquilo que fizeram com você, com base com aquilo que disseram a respeito de você. Não construa a sua vida nos fracassos do passado. Não olhe para o passado e comece a contar e enumerar quantas vezes você já fracassou, porque não é isso que diz o seu respeito. Assim como esse versículo também diz que a sua vida não é construída no seu sucesso do passado, naquilo que você fez e foi bem sucedido. A sua vida não é construída por isso, porque Deus tem, sempre terá coisas maiores para você. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Se você tiver intimidade com ele, pode pegar nele, pode tocar nele, pode olhar no olho dele, pode dizer para ele: Deus tem coisas maiores para você, meu irmão. Deus tem coisas maiores para você. Aquilo que Deus começou a escrever na sua vida, Ele não terminou ainda. Aquilo que o Senhor determinou sobre a sua casa, sobre o seu ministério, o Senhor não terminou ainda. Sabe como eu sei disso? Porque ainda você tem fôlego.
E se você tem fôlego, eu não estou dizendo disposição, eu não estou dizendo força, mas eu estou dizendo, se existe fôlego aí, é porque o Senhor permitiu mais um dia de vida aqui para você. E se Ele permitiu mais um dia de vida aqui para você, é porque Ele não terminou aquilo que Ele começou. Maiores coisas veremos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, maiores coisas você verá. Você acredita que quando um atleta sobe no pódio, ele vai lá e coleciona as derrotas dele? É isso que ele faz? Ele vai lá e vibra, derrama o champanhe, faz aquela loucura porque ele está comemorando a quantidade de derrotas que ele teve? Você acha que ele está lá vibrando porque pela quantidade de horas que ele estava lá treinando? Você acha que é isso? O que ele coleciona? Vitórias. E é isso que nós somos nele. É para isso que nós olhamos para Ele. A maior vitória nós vamos celebrar aqui hoje, na ceia do Senhor. A vitória bradada na cruz, declarando: está consumado. O que está consumado? A nossa origem, o pré-conhecimento de Deus ao seu respeito, aquilo que você viveria ao aceitar o nome dEle, é isso que estava consumado. Era o pagamento sobre o pecado. A sua pior experiência, suas piores lutas e dificuldades não definem você. Tudo que você passou, tudo que você viveu até hoje, não te define. Nem o seu passado mais obscuro, nem o seu desejo por desistir, assim como também nem o seu passado mais brilhante, e o sangue pulsando nos seus olhos pela vontade de continuar. Nenhum nem outro tem poder para definir o seu futuro. A única coisa que pode definir o seu futuro, a única coisa que pode definir o meu futuro, é a origem. É aquele que estava lá no início. É o verbo, é a palavra. O meu Redentor vive. O meu Redentor venceu a morte. A única coisa que pode definir o nosso futuro é a nossa origem. E para isso eu quero compartilhar dois momentos, duas passagens, dois salmos, para que você possa compreender no salmo, o salmo que fala a respeito de passado, assim como também tem um salmo que fala a respeito da origem. Um aponta para o passado, o outro aponta para a origem. E tudo que nós temos que fazer neste quadro, sendo pintado pelo Senhor, é ver a perspectiva do salmista. Em Salmo 51, 5, diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Este é um salmo que olha para o passado. O que nós vemos nesse salmo, amados, é um quadro negativo, de desprezo,
de vergonha, de sujeira. Mas por que eu trago esse quadro para nós visualizarmos juntos? Porque talvez seja esse quadro que você esteja visualizando nos seus dias. E tudo que você tem enxergado é como o salmista, olhando para suas falhas, olhando para o seu pecado, olhando para a sua fraqueza, olhando para a sua sujeira, olhando para aquilo no qual você não faz ou não tem força para fazer. E o mais bonito de se ver numa noite como essa, amado, é que todos nós temos passado, sim ou não? Todos nós temos passado. Mas nós vemos que a sociedade, nós vemos que o diabo, amado, ambos querem fazer com que acreditemos que o nosso passado é o que nos define. Por isso eu estou aqui hoje. Apesar de tomar alguns minutos, a mensagem se resume em uma única frase: o que nos define é a nossa origem. E se você quer levar algo para casa hoje, leve essa palavra do Senhor. Alguns estudiosos bíblicos, amados, dizem que a interpretação desse salmo que nós lemos, esse Salmo 51, dizem que o rei Davi era um filho fora do matrimônio. Dizem que o rei Davi era um filho fora do casamento. E por este motivo, no momento em que o profeta foi procurá-lo para ungir, ele não estava presente na mesa. Mas isso é apenas uma postura de interpretação. O que na verdade esse salmo é uma perspectiva de passado. E o que nós poderíamos perguntar aqui nesse momento é: quantas pessoas não tiveram um passado difícil? Talvez você já adulto, com família formada, quando você olha para o seu relacionamento com seu pai, como foi o relacionamento no passado com seu pai? Mesmo você já sendo uma mãe de família, como foi o seu relacionamento com a sua mãe? Nessa perspectiva, nós conseguimos perguntar: quantas pessoas tiveram um passado difícil? Quantas pessoas tiveram pais ausentes e hoje buscam até serem pais melhores? Quantas pessoas, quando olham para o seu passado, lembram que foram esquecidas, menosprezadas, abandonadas, muitas das vezes pelos pais? Quando olha para o seu passado, lembra que foi abusado sexualmente, lembra que nunca receberam amor, já compartilhei com meus irmãos, mas numa das coisas que eu lembro do meu passado era minha mãe dizendo: eu vou te internar num orfanato. Eu dava tanto problema, que minha mãe dizia: eu vou te internar num orfanato. Eu nem sabia o que era e eu fui buscar saber. Por que será que é isso que ela tanto fala? Aí eu descobri que era um lugar de pessoas que não tinham pai nem mãe. Aí eu ficava pensando: putz, já perdi meu pai, não tenho pai. E o que eu estou fazendo da minha vida? Porque a única pessoa que eu tenho não me quer mais. E muitas das vezes são coisas no qual nós guardamos do passado, ou se lembramos do passado. E muitas vezes quando olhamos para esse passado, nós vemos mais, porque nós vemos pessoas que nunca receberam amor,
nunca se sentiram amadas, nunca foram abraçadas. Tudo que o filho queria era que o pai estivesse com ele lá no jogo, estivesse participando com ele lá, fosse na reunião da escola dele, sentasse para fazer a lição com ele. Quando você olha para o passado, tudo que o filho ali queria era que não fosse, não, os seus olhos não contemplassem o seu pai batendo na sua mãe. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos pessoas abaladas emocionalmente. Eu não sei qual é a sua história, mas eu conheço a sua origem. E é isso que traz certeza para o meu coração. Eu conheço o coração de Deus, os planos de Deus, a graça de Deus para você, para a sua casa, para o seu ministério, para tudo aquilo que você colocar as mãos, para todas as vezes que você abrir a sua boca e declarar: o Senhor é contigo. Essa é a certeza, é isso que importa. Agora o outro salmo, que é o Salmo 139, aqui nós encontramos, não o passado, mas no Salmo 139 nós encontramos a origem. Salmo 139, versículo 13. E existe uma diferença muito grande, e é baseado nessa diferença que nós somos impelidos como igreja nessa noite. Porque o passado ele nos paralisa. Se você olhar para trás, você vai virar estátua. Porque no momento em que aqueles foram resgatados da cidade no qual seria destruída, disse: não olhe para trás, não olhe para o passado, porque ele paralisa. Mas a nossa origem, ela nos levanta, ela nos abençoa, ela nos enche de fé, ela nos coloca de pé. É como uma criança que tropeça, olhar para o passado e você coloca ela de pé e diz: vai lá, vai mais uma vez. Salmos 139, 13 até o 18, diz assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, diga assombroso, diga e tão maravilhoso, diga assim: eu fui feito. Aleluia. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, o quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E aí nós não estamos falando de passado, mas nós estamos falando a respeito dos planos de Deus para nós. Nós estamos falando a respeito da nossa origem, da onde nós viemos e como viemos e para que viemos. A vida, ela é o resultado da união do homem e da mulher, isso nós sabemos. Mas o que pouco é compartilhado é a respeito da origem. Quando eu digo que as minhas filhas, elas são fruto do meu amor com a Gisele, isso cai muito bem. Mas quando eu digo que as minhas filhas são fruto do amor de Deus por mim, isso é algo diferente.
E qual que é a diferença? Que é que no meu relacionamento com a Gisele, a gente formou elas. Mas antes delas serem formadas por mim e por ela, já estava escrito. O Pai já tinha escrito a respeito delas. E isso é muito maior. É isso que lança todo o medo a respeito do futuro delas. Do que elas vão ser, de como elas vão falar, onde elas vão estar. Porque a origem dela nos garante isso. Assim como a sua origem garante isso também. A vida é resultado da união entre o homem e a mulher. Porém, antes da união, a fonte da vida, diga vida. Você lembra o que o profeta disse lá em Ezequiel? Apesar das circunstâncias do bebê, ele disse: viva. Não olhe para o sangue, não olhe para os panos, não olhe para o umbigo, não olhe para a circunstância. Simplesmente viva. Viva a origem. Viva aquilo que está escrito ao seu respeito. Ontem no culto dos jovens, no finalzinho, eu olhei na bola do olho de um garoto aqui. E eu senti algo extraordinário. Eu falei: meu Deus. Eu senti a origem dele. E o Pai deu graça para eu compartilhar essa origem com ele. Mas esse sentimento não é um sentimento qualquer, é um sentimento que impulsiona, que estremece, que toca, que mexe com a gente. A origem, a nossa origem, ela mexe com a gente. Existe uma origem ao seu respeito. E essa origem é a vida do Senhor em você. Tudo começa nele. Tudo termina nele. E tudo é para ele. E é perceptível, amados, a diferença do Salmo 51 para o Salmo 139. Um trata do passado, do pecado, das falhas, de como foi concebido. Mas o outro trata da origem, dos planos de Deus, do pensamento de Deus, do que foi escrito por Deus. E o meu convite a você esta noite, amado, na noite de ceia, haja o que houver, aconteça o que acontecer, louve a Deus pela sua origem. Louve a Deus pela sua origem. Você não somente foi formado pelo papai e pela mamãe, mas você foi formado por Ele. Você foi criado por Ele. As mesmas mãos que criou tudo que há de mais belo nesse mundo, criou você ainda mais belo, como imagem e semelhança dEle. E aí não somente uma beleza para resplandecer, mas uma história escrita por Ele. Então não é somente o ser, mas também o viver. Antes da mamãe falar estou grávida, todas as coisas já estavam feitas. Todas as coisas já estavam prontas a seu respeito. O Senhor tem te sustentado até aqui. O Senhor tem cuidado de você até aqui. O Senhor tem fortalecido a sua família até aqui. O seu ministério até aqui. É porque existe uma origem. Existe algo já escrito ao seu respeito. E por mais que você tente mudar isso, por mais que você tenha tentado desistir daquilo que o Senhor escreveu ao seu respeito, o Senhor tem te impelido. O Senhor tem te dado força, sei lá da onde. Nem você sabe. Eu quero te dizer que antes de papai e mamãe conceder a você, o Pai Celestial já pensava em você. O nosso Pai Celestial já amava você. E antes mesmo
Antes mesmo, lá em Jeremias 29:11. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha escolhido você. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o Senhor já havia escolhido você, meu querido. O Senhor já havia escolhido você. O Senhor já havia escolhido eu. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Coloque sua mão no coração, abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. O Senhor diz para você: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Receba a paz. Receba a paz, diga a Ele: eu recebo a tua paz, eu recebo o teu abundante espírito, eu recebo o teu fluir, o teu agir, eu recebo, Senhor, a tua abundância em meus dias, em meu viver, eu recebo. Declare a Ele. Receba, receba. Contemple a paz tomando o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Aleluia, Jesus. Sabe, quando nós olhamos para Deus, olhamos para o Pai, quando nós olhamos para o propósito de Deus em nós, nós entendemos que Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu para algo grande e maravilhoso. E eu quero firmar algo aqui hoje contigo. A tua origem é maior que as suas decepções do passado. Diga assim comigo: a minha origem. Vamos de novo, hein? Todos juntos. Diga assim: a minha origem é maior do que as minhas decepções do passado. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que passaram fome no passado, mas hoje compartilham de um grande prato de comida, em alimentação, em abundância, para aqueles que estão ao seu redor. E sabe por que essa pessoa faz isso? Porque a origem dela é maior do que as decepções do passado. Eu vejo pessoas hoje que viu a sua mãe ser espancada pelo seu pai, e hoje, além de ser um grande homem de Deus e um grande homem na família, ele treina outros homens para serem grandes homens também. E sabe por que ele faz isso? Porque a origem dele é maior do que as decepções do passado. Inúmeros outros exemplos eu poderia te dar aqui de pessoas que passaram por algo lá atrás e que hoje fazem coisas extraordinárias. E fazem isso porque entendem as suas origens. Eu quero finalizar aqui dizendo que, indiferente do que tenha acontecido com você, indiferente do que você tenha vivido, essa é uma noite de ceia. E o meu convite para você é que você relembre da sua origem. Em Salmo 139:15,
ao 16, fala a respeito de algo precioso do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero ler esse versículo para nós finalizarmos a mensagem e cearmos juntos. Aleluia, Jesus. O pessoal da ceia pode me ajudar aqui, por favor? 139, 15 e 16. Diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, ao participar da ceia, pode vir, Samuel, pode servir os irmãos. Hoje, ao participar da ceia, lembre-se da sua origem. Pode ir entregando, tá? Lembre-se da sua origem. Pode entregar. Abandone o seu passado. Abandone tudo que te prende. Abandone tudo que te aprisiona. Que a graça de Jesus Cristo. Nós vamos louvar agora? Vamos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em Lucas 22, 19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Se você está com o pão na mão, lembre-se do que Jesus disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós sabemos que a ceia, ela representa o sacrifício de Jesus por nós. O sacrifício que Jesus viria fazer, para que ficasse impresso em nossos corações a origem daquele que seria celestial. Quando nós tomamos a ceia, quando nós fazemos parte de um momento como esse, nós declaramos ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos aqueles que creem nele. Por isso que, se você acredita em Jesus, não fique sem tomar a ceia, porque a ceia é a oportunidade de declarar: ele morreu por mim,
Ele morreu em favor. Aleluia, Jesus. Obrigado. E na ceia, amado, nós partilhamos 2 elementos. E esses 2 elementos são o pão e o suco, o vinho. O suco representa o sangue. Mas o pão nada mais, nada menos representa o corpo de Jesus, que sofreu toda a tortura. O corpo que recebeu toda a dor por nossa causa. E por amor a nós. E eu quero que você pense nesse amor agora. Jesus suportou toda humilhação, toda maldade na sua carne, para que em nossos corpos fôssemos aliviados. Receba o alívio de Jesus. Receba-se livre de toda condenação divina, eterna. Quando nós olhamos para este suco, este representa o sangue de uma nova aliança. Uma aliança não de nós para com Deus, mas de Deus para com nós. O que Deus está dizendo a respeito da sua origem, o que Deus está dizendo a respeito da dívida paga, Ele está dizendo: eu tenho uma aliança contigo, e essa aliança é uma aliança de sangue, vertido no sacrifício de Jesus. E através do sangue de Jesus nós fomos purificados. Através do sangue de Jesus nós fomos libertos. E este momento, o momento de ceia, é um momento que nós devemos trazer à memória o sacrifício de Jesus. É um momento que nós devemos trazer à memória a cruz, o preço que foi pago, para que nele nós tivéssemos a salvação. Mas não somente a salvação para com a morada no céu, mas a salvação aonde a vida, a mesma vida profetizada lá em Ezequiel, essa vida abundante em nós, a vida que provém de uma origem, a vida que provém daquilo que foi escrito a nosso respeito, a vida daquilo que o Senhor tem para com a sua vida, a respeito de planos, pensamentos de paz. Aleluia. Eu quero orar agora contigo. Nós consagramos, Pai, o suco de uva, o pão, nós consagramos os itens da ceia. Nós declaramos o Teu Espírito tomando forma em nós. Nós declaramos, Senhor, a consciência de paz em nós. Nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, uma consciência de amor, uma consciência de esperança, Senhor, em nossa origem. O Teu Espírito é livre e tem liberdade em nós, ó Jesus. Nós Te exaltamos, nós declaramos o Teu reino, a Tua glória e a Tua presença. E que cada irmão, Senhor, a partilhar desta ceia, que possa ser liberto de seus pensamentos, que possa ser livre, Senhor, de toda angústia, de toda mágoa, de todo ressentimento, livres para prosperar, livres para amar, para abraçar os seus irmãos e declarar a Tua grandeza, o Teu reino e a Tua glória, em memorial de Ti, Senhor. Nós partilhamos a ceia.